Oi, tudo bem? Eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz em ter tomado coragem para iniciar esse projeto. Eu sei que vão ter críticas, mas eu acho que o importante é começar. É o que eu tenho observado na vida das pessoas que eu me espelho, né? É que elas começaram com o que elas tinham e foram no meio do caminho se aperfeiçoando. Ninguém nasce perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que é: já faz 25 anos que eu treino andar e ainda tropeço. Ou seja, tudo é prática. Eu quero nesse vídeo falar um pouco da minha história, né? Do porquê eu estou fazendo isso e o meu objetivo. O porquê é que desde muito novo eu sempre tive curiosidade sobre como o mundo funcionava. Eu acreditava que até os meus 18 anos, assim como muitos jovens vão se identificar aqui, que já poderia ser um jovem rico. Não é impossível, mas não aconteceu comigo. E poderia viver fazendo o que eu gostava, né, que era viajar, sei lá, descobrir, conhecer novas culturas e pessoas e viver da renda de investimentos. E para isso acontecer, eu acredito que todo mundo, pelo menos ao meu redor, pensa que você precisa ter uma formação que te pague bem, certo? Ou seja, engenharia, medicina ou advocacia. Eu escolhi engenharia e comecei a cursar até, mas não tive recursos. Você pode ler mais sobre isso e tudo que eu vou falar aqui vai estar bem escrito no meu site, porque eu sou muito bom em escrever e péssimo em falar, mas nós vamos aprender isso no caminho, né? Eu comecei em engenharia, mas não deu certo, comecei em mecatrônica, mas não deu certo, minha segunda opção de curso era economia. Então, depois que eu comecei a cursar economia, eu tive muitos contatos com o conteúdo que eu achava muito interessante, muito empolgante. Eu cursei os 2 primeiros períodos, eu fui muito bem, porque eu não trabalhava, então só estudava, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu diminui um pouco o meu rendimento, porque eu não me considerava uma pessoa resiliente naquela época, eu não conseguia me adaptar ao cansaço que era viajar 60 quilômetros para a faculdade, estudar, trabalhar, voltar, estudar em casa. Então eu diminui bastante o meu rendimento. Mas foi lendo um livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e acompanhando o canal no YouTube do Primo Rico, do Thiago Nigro, né, da Natália Arcuri, do Me Poupe, do Lucas Pitmoney, até maluco, desengonçado, que eu fui me aprofundando mais no conteúdo e eu percebi que o que me deixaria mais próximo do meu objetivo não era ganhar muito dinheiro, também ganhar dinheiro, mas de alguma forma entender sobre o dinheiro, saber aplicar ele, saber as funções do dinheiro na sociedade, como usar isso ao meu favor e não contra mim, não ser escravo do dinheiro, né? Mas usar ele como um meio, não como um fim. E até por isso que eu estou fazendo isso. Depois que eu comecei a entender isso, eu ainda errei bastante. Como eu continuo errando, né? Vou repetir mais uma vez, já faz 25 anos que eu treino andar e ainda tropeço. Concluindo tudo isso, eu quero passar aqui de forma transparente o que eu vou fazer, né, para alcançar os meus objetivos, e vocês vão poder ver onde eu errei, onde eu acertei, para vocês aprenderem com os meus acertos e também com os meus erros, porque mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Eu particularmente sou muito cabeça dura, então às vezes eu, ainda mesmo sendo aconselhado, ou às vezes eu nem peço conselho e erro para poder aprender, e erro mais de uma vez também. Esse é um defeito que eu preciso melhorar. Eu considero que o que eu aprendi até hoje se resume da seguinte forma: eu não sabia que eu não sabia, mas depois que eu descobri que eu não sabia, eu busquei conhecimento. E depois que eu obtive conhecimento, eu coloquei a mão na massa e errei, fracassei, né? Mas não desisti. Depois que eu fracassei, eu tinha a experiência, certo? Tinha o conhecimento, agora eu tinha a experiência, mas não tinha os recursos necessários. E é aqui onde eu me encontro, né? Buscando recursos para poder construir essa vida, esse patrimônio, né? Assim como diz o Thiago Nigro, ele deu uma palestra na minha cidade, do 1000 ao milhão: investir melhor, ganhar mais e gastar menos. E eu estou buscando viver isso, e eu quero passar aqui para vocês isso de forma transparente, né?
E o quarto ponto é que eu dedico, né, esse projeto meu a Deus, porque eu sou cristão e eu tenho a plena convicção de que nada acontece sem a permissão dele. Então, por mais que eu tivesse conhecimento, se não fosse ele que me permitisse, eu não teria, experiência também não, e nem recursos. Então, de alguma forma, depois que você passa por tudo isso, você começa a entender que as coisas vão acontecendo naturalmente. Você só não pode desistir. Eu quero falar mais sobre a economia no início mesmo, noções de economia, sobre taxas, sobre como começar a investir, mas focar um pouco nessa parte inicial, porque acredito que no Brasil ainda é um déficit muito grande as pessoas entenderem isso para começarem a migrar da poupança para outros investimentos que podem trazer mais retornos e até o empreendedorismo, tá? Mas nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente juntos, porque eu também não tenho muito assim planejado o que eu quero fazer, né? Cada vídeo eu pretendo me dedicar cada vez mais e entregar um conteúdo cada vez melhor e com qualidade também cada vez maior. Muito obrigado.